Aos 17 anos, meus pais me expulsaram de casa, na chuva, com uma mochila e nada mais. Disseram que eu voltaria implorando em um mês. Voltei milionária, e fiz eles pagarem por cada lágrima que me custaram. Vou começar do início, porque vocês precisam entender o tipo de gente que eram meus pais. Cresci numa casa onde tudo era aparência. Sabe aquelas famílias que postam foto perfeita no Natal, mas dentro de casa é um inferno? Era exatamente isso. Meu pai trabalhava em finanças. Minha mãe era professora aposentada que vivia de aparências. E eu tinha um irmão mais novo que sempre foi o queridinho porque nunca questionava nada. A regra era simples. Você obedece ou sofre as consequências. E quando digo sofre, não estou exagerando. Castigos que duravam semanas. Tratamento de silêncio. Humilhação na frente de visitas. Mas sempre com aquele sorriso falso quando tinha gente de fora por perto. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eles já tinham minha vida toda planejada. Eu ia fazer faculdade de medicina ou direito, numa universidade que eles escolheram, morando em casa para eles poderem controlar cada passo meu. Não importava o que eu queria. Não importava que eu odiasse a ideia de passar mais 4 anos presa naquele inferno. Eu tinha outros planos. Sempre fui boa com as mãos, adorava consertar coisas, fazer projetos. Passei meses pesquisando sobre cursos técnicos, certificações, áreas que estavam crescendo. Descobri que podia ter uma carreira sólida sem precisar me endividar por anos numa faculdade que eu odiaria. A explosão aconteceu numa quinta-feira à noite, por volta das 8 horas. Meu pai chegou em casa com os formulários da faculdade que ele tinha escolhido, já preenchidos com meus dados. Só faltava minha assinatura. Quando eu disse que não ia assinar, que tinha outros planos, a cara dele ficou roxa. O que se seguiu foi uma discussão que durou mais de 2 horas. Minha mãe gritando que eu era uma ingrata, que depois de tudo que eles fizeram por mim eu tinha a obrigação de obedecer. Meu pai dizendo que eu era burra, que ia acabar como lixo na sarjeta, que eu não sabia de nada da vida. Meu irmão só assistindo tudo do sofá, sem dizer uma palavra. Eu mantive minha posição. Disse que ia seguir meu próprio caminho, que já tinha 18 anos em 3 meses e que eles não podiam me obrigar a nada. Foi aí que meu pai levantou. Foi até o meu quarto e começou a jogar minhas coisas numa mochila. Roupas, alguns livros, meu laptop velho. Tudo jogado sem cuidado nenhum. Minha mãe estava do lado dele, dizendo que se eu queria ser adulta, então ia aprender a ser adulta na rua. Que eu tinha uma semana para voltar aos meus sentidos, senão eles iam me deserdar completamente. Lembro de olhar para o meu irmão, implorando silenciosamente por algum apoio, mas ele só desviou o olhar. Quando meu pai terminou de encher a mochila, ele literalmente me empurrou para fora de casa. Estava chovendo, aquela chuva fina e gelada de abril. Eu fiquei ali na calçada, encharcada, segurando aquela mochila pesada, sem acreditar no que estava acontecendo. A última coisa que eu vi antes da porta bater foi minha mãe gritando que eu ia voltar rastejando em menos de um mês. Eu tinha R$ 63 na carteira. R$ 63 e uma mochila molhada. Sem celular, porque era da conta deles, e meu pai tinha arrancado da minha mão antes de me expulsar. Sem documentos além do RG que estava na mochila por sorte. Sem lugar para ir. Andei até a casa da minha melhor amiga. Eram quase 11 da noite quando toquei a campainha. Completamente encharcada e tremendo de frio. A mãe dela atendeu. Me viu ali toda molhada e nem precisei explicar muito. Ela me puxou para dentro, me deu toalhas, roupas secas da filha e um prato de comida quente. Passei aquela noite chorando no sofá deles. Não de arrependimento, mas de raiva. Raiva pura de ter nascido naquela família. A mãe da minha amiga me disse que eu podia ficar ali por algumas semanas, mas que não era uma solução permanente. Eu entendi. Não era a responsabilidade dela me sustentar. Na manhã seguinte, enquanto estava na escola, fui até a secretaria e expliquei minha situação. A orientadora me ajudou a solicitar status de menor desacompanhada. Foi um processo humilhante. Ter que provar que meus pais tinham me abandonado, mas eu precisava daquilo para continuar na escola e ter algum acesso a programas de assistência. Durante o dia, eu ia para a escola. À tarde, eu trabalhava num café local. O dono era um senhor que conhecia a família da minha amiga e me deu uma chance quando soube da minha história. Pagava pouco, mas era dinheiro. À noite eu estudava no sofá da casa da minha amiga, fazendo o mínimo de barulho possível para não incomodar. 3 semanas depois da expulsão, meu telefone antigo começou a receber mensagens. Não era para perguntar se eu estava bem, se tinha onde dormir, se estava comendo direito. Eram mensagens exigindo que eu voltasse e pedisse desculpas, dizendo que meu comportamento era inaceitável, que eu estava envergonhando a família. Eu bloqueei o número. Bloqueei todos os números que eles usavam para tentar me contatar. Não ia voltar para aquele inferno, não importava o quê. Consegui me formar do ensino médio enquanto ainda estava basicamente sem teto. Foi uma das conquistas mais amargas da minha vida. Meus pais não apareceram na formatura. Meu irmão também não. A família da minha amiga estava lá, comemorando comigo. Mas tinha um vazio enorme que doía mais do que eu queria admitir. Com o diploma, consegui entrar num curso técnico de instalações elétricas e hidráulicas com bolsa integral. Era um curso de 6 meses. Intensivo. E eu me joguei de cabeça naquilo. Era minha saída. Minha chance de construir algo sozinha. Arrumei outro emprego, agora no mercado local, trabalhando no estoque das 5 da manhã até meio-dia. Depois ia direto para o curso até às 6 da tarde. Jantava qualquer coisa barata. Estudava até cair de sono. Dormia 5 horas por noite se tivesse sorte. 2 meses depois de começar o curso, consegui alugar um quartinho numa casa compartilhada. Era minúsculo. Mal cabia uma cama de solteiro e um armário pequeno. Mas era meu. Pela primeira vez desde a expulsão, eu tinha um espaço que ninguém podia tirar de mim. Chorei na primeira noite ali, de exaustão e de alívio. O curso técnico mudou minha vida. Descobri que eu era boa naquilo. Muito boa. Tinha facilidade com a parte prática, entendia os sistemas rapidamente, era cuidadosa e detalhista. Os instrutores começaram a me notar, a me dar projetos extras, a me conectar com gente da área. Foi assim que conheci Dona Mitchell. Ela era uma empreiteira veterana, uma mulher durona de 50 e poucos anos que tinha começado do zero
e construído uma empresa respeitada na cidade. Ela apareceu no curso para dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino na construção civil, e algo no jeito dela me inspirou. No final da palestra, juntei coragem e fui falar com ela. Contei minha história, não com autopiedade, mas com honestidade. Disse que estava buscando oportunidades para aprender e crescer, que era trabalhadora e confiável. Ela me olhou por um longo momento e então me deu o cartão dela, dizendo para ligar quando eu terminasse o curso. Liguei no dia seguinte à formatura. Uma semana depois, eu estava trabalhando para ela, começando como assistente geral. Carregava ferramentas, limpava canteiros, fazia os serviços que ninguém queria fazer, mas eu observava tudo, aprendia tudo, fazia perguntas inteligentes. Dona se tornou mais do que uma chefe. Ela se tornou a primeira adulta na minha vida que genuinamente se importava com meu bem-estar. Ela me pagava justo, me ensinava o negócio, me desafiava a crescer. Quando eu adoeci com uma gripe forte e não tinha dinheiro para remédio, ela apareceu com uma sacola cheia de coisas e disse que eu podia pagar depois, sem pressa. Os meses se transformaram em anos. Consegui certificações adicionais em sistemas elétricos residenciais e comerciais. Fiz cursos de gestão de projetos, aprendi a lidar com clientes. Aos 20 anos, eu já era uma das técnicas mais requisitadas da empresa da dona. Minha vida estava finalmente tomando forma. Mudei para um apartamento de um quarto de verdade, com cozinha e tudo. Comprei móveis aos poucos. Cada peça escolhida com cuidado porque eu tinha trabalhado duro por aquilo. Comecei a fazer academia, a cozinhar refeições decentes, a ter uma rotina que não me deixava exausta 24 horas por dia. Foi nessa época que meus pais voltaram a aparecer. Tinham descoberto onde eu trabalhava. Provavelmente através de algum parente distante que tinha me visto por acaso. Minha mãe apareceu no escritório da dona num dia de terça-feira, por volta das 3 da tarde, sem avisar. Quando a secretária me avisou que tinha uma visita, eu desci achando que era algum cliente. A cara dela, esperando na recepção com aquela expressão de superioridade que eu conhecia tão bem, me fez congelar por um segundo. Dona, que estava ao meu lado revisando um projeto, percebeu minha reação imediatamente. Minha mãe começou com aquele teatro todo, dizendo como tinha sido difícil me encontrar, como ela e meu pai estavam preocupados, como a família sentia minha falta. Mas no momento em que pediu para conversarmos em particular, o tom mudou completamente. Não era preocupação, era controle. Ela queria saber quanto eu ganhava. Queria que eu ajudasse financeiramente com as contas da casa. Queria que eu voltasse para fazer as pazes e reconstruir a relação. Mas em nenhum momento ela pediu desculpas. Em nenhum momento ela reconheceu que tinha me jogado na rua com 17 anos na chuva. Quando perguntei diretamente se ela achava que tinha feito algo errado, ela desviou o assunto. Disse que eu tinha sido rebelde, que tinha tomado decisões ruins, que toda ação tem consequências. Mas que agora eu estava adulta, ganhando bem pelo que ela tinha ouvido, e que família ajuda a família. Eu disse não. Disse que ela tinha perdido o direito de pedir qualquer coisa de mim no momento em que me expulsou. Disse que eu tinha construído minha vida sozinha, sem a ajuda deles, e que eles não iam colher os frutos do meu trabalho agora. Ela ficou furiosa. Começou a gritar ali mesmo na recepção, chamando-me de ingrata, de egoísta, dizendo que eu ia me arrepender. Foi Dona quem interviu, pedindo firmemente que ela saísse do prédio ou ela chamaria a segurança. Minha mãe saiu bufando, mas não antes de dizer que aquilo não ia ficar assim. E não ficou. Nos meses seguintes, as tentativas de contato se intensificaram. Meu pai apareceu no meu prédio uma vez, mas o porteiro não o deixou subir porque eu tinha deixado instruções claras. Meu irmão me mandou mensagens pelo Facebook, que eu também bloqueei. Parentes distantes começaram a me adicionar nas redes sociais, claramente mandados por eles para tentar me convencer. A pressão emocional estava me destruindo. Comecei a ter ataques de ansiedade, dificuldade para dormir, aquela sensação constante de estar sendo vigiada. Foi uma amiga da faculdade, que estava estudando psicologia, que me ajudou a identificar o padrão: abuso emocional, manipulação, gaslighting. Ela me deu o nome de uma terapeuta que trabalhava com preços acessíveis para casos como o meu. A terapia me salvou. Pela primeira vez, consegui processar tudo o que tinha acontecido. A negligência emocional da infância, o controle excessivo, a expulsão traumática. E principalmente, entendi que eu não devia nada a eles. Que o fato de serem meus pais biologicamente não lhes dava direito de me usar ou abusar de mim. Aos 21 anos, minha vida estava incrivelmente estável. Ganhava bem. Tinha um apartamento confortável, amigos verdadeiros, uma rotina saudável. Dona estava me preparando para assumir mais responsabilidades na empresa, falando em sociedade no futuro. Eu tinha chegado mais longe do que meus pais jamais imaginaram que eu chegaria. Foi nesse período que conheci o Evan. Ele trabalhava como engenheiro civil numa das obras que a empresa da dona estava fazendo. Era alguns anos mais velho que eu. Calmo, engraçado, e tinha uma história familiar difícil também. Nos conectamos imediatamente. O Evan foi a primeira pessoa com quem consegui falar abertamente sobre tudo. Ele não tinha pena de mim, mas tinha empatia. Entendia a dor de ter que construir uma vida do zero sem apoio familiar. Nossa amizade evoluiu naturalmente para algo mais. E pela primeira vez eu me senti verdadeiramente segura com alguém. Justo quando as coisas estavam melhorando, meus pais decidiram intensificar os ataques. Meu pai tinha perdido o emprego. Soube disso através de uma prima que ainda mantinha contato comigo e que me avisou, preocupada com o que eles poderiam fazer. A situação financeira deles tinha desmoronado. Anos de gastos excessivos para manter aparências, investimentos ruins, e agora o desemprego. Eles estavam desesperados. E na cabeça deles, eu era a solução. As mensagens começaram a ficar mais agressivas. Não era mais pedido, era exigência. Dizendo que eu tinha a obrigação moral de ajudar, que qualquer filha decente faria isso. Que eles tinham me criado e eu devia retribuir. Ignorei todas. Então eles mudaram de tática. Começaram a espalhar histórias pela família e pelas redes sociais.
Postagens sutis no Facebook sobre como é doloroso quando filhos abandonam os pais. Comentários estratégicos sobre dificuldades financeiras. Fotos antigas minhas com legendas melancólicas sobre como a família costumava ser unida. Tios e primos que eu mal conhecia começaram a me mandar mensagens. Alguns genuinamente preocupados, achando que tinha havido um mal-entendido. Outros já vinham com tom acusatório, dizendo que eu tinha a obrigação de ajudar, que sangue é sangue, que eu estava sendo cruel. Eu bloqueava, mas sempre apareciam mais. A campanha de difamação deles estava funcionando. Na visão da família estendida, eu era a filha ingrata que tinha abandonado os pais na dificuldade. Ninguém sabia que eles tinham me jogado na rua aos 17 anos. Ninguém sabia dos anos de abuso emocional. O Evan me aconselhava a tornar pública a verdade. Mas eu resistia. Não queria lavar roupa suja em público. Não queria parecer que estava buscando atenção ou piedade. Só queria que me deixassem em paz. A gota d'água foi uma postagem que minha mãe fez num domingo à noite. Era uma foto antiga da nossa família de quando eu tinha uns 12 anos, com uma legenda enorme sobre como ela e meu pai tinham dedicado a vida toda aos filhos, e como agora na velhice e na dificuldade, uma das filhas tinha virado as costas para eles. Não mencionava meu nome, mas estava óbvio de quem ela estava falando. O post viralizou entre os conhecidos. Centenas de comentários de pessoas que eu nem conhecia, falando sobre como os jovens de hoje são egoístas, sobre valores familiares, sobre ingratidão. Cada notificação era uma facada. Foi o Evan quem me fez sentar e pensar estrategicamente. Ele me perguntou o que eu queria. Vingança? Paz? Justiça? Eu pensei por muito tempo e percebi que o que eu queria era estabelecer limites definitivos. Queria que eles parassem de me perseguir, mas também não queria carregá-los nas costas pelo resto da vida. Então eu elaborei um plano. Com a ajuda da minha terapeuta, da Donna e do Evan, criei uma lista de condições não negociáveis. Se meus pais quisessem qualquer tipo de ajuda minha, eles teriam que aceitar todos os termos. Não seria negociação, seria aceitar ou recusar. As condições eram: segundo, teriam que ir comigo a pelo menos 6 sessões de terapia familiar com um profissional que eu escolheria. Não para se reconciliarem necessariamente, mas para estabelecerem limites saudáveis e comunicação respeitosa. Terceiro, teriam que vender a casa grande e cara onde moravam e se mudarem para algo que pudessem realmente pagar, reduzindo o padrão de vida para algo sustentável. Quarto, eu ajudaria financeiramente uma única vez com um valor que eu definiria, suficiente para eles se estabilizarem na nova situação. Depois disso, nada mais. Não seria pensão, não seria ajuda mensal, seria um único pagamento. Quinto, meu irmão teria que participar das sessões de terapia familiar também e assumir sua parte na responsabilidade de ajudar os pais, já que ele tinha se beneficiado de ficar na boa graça deles todos esses anos. Sexto, e mais importante, qualquer quebra desses acordos, qualquer tentativa de manipulação, qualquer postagem maldosa adicional, e eu cortaria contato permanentemente e nunca mais eles teriam acesso a mim. Imprimi esse documento, fiz o Evan e a Donna assinarem como testemunhas, e pedi para minha prima, aquela que ainda falava comigo, entregar pessoalmente para meus pais. Junto com o documento, mandei cópias de extratos bancários mostrando que sim, eu tinha condições de ajudar financeiramente, mas que era uma escolha minha fazer isso ou não. A reação foi exatamente o que eu esperava. Meu pai ligou furioso, dizendo que eu não tinha direito de impor condições, que eu estava chantageando eles. Minha mãe mandou mensagens dramáticas sobre como eu estava humilhando eles. Meu irmão nem se manifestou. Eu não respondi. Apenas mantive minha posição. O documento tinha validade de 30 dias. Depois disso, a oferta seria retirada permanentemente. Passaram-se 2 semanas. O prazo estava chegando na metade. Parentes começaram a me contactar novamente, agora sabendo das condições, alguns dizendo que eu estava sendo razoável, outros achando que eu estava sendo dura demais. Eu não discutia com ninguém, apenas repetia que aqueles eram meus termos. Na terceira semana, a casa deles foi colocada à venda. Soube por uma amiga que passou em frente e viu a placa. Meu coração disparou. Eles estavam considerando. Faltando 3 dias para o prazo acabar, recebi uma ligação do meu pai. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase derrotada. Ele disse que eles aceitavam os termos. Todos eles. Que precisavam da ajuda. E que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário. Parte de mim queria sentir vitória. Mas tudo que eu sentia era cansaço. Cansaço de toda aquela situação. Mas eu tinha que terminar o que tinha começado. Marquei a primeira sessão de terapia familiar para a semana seguinte. Contratei uma terapeuta especializada em dinâmicas familiares abusivas e trauma. Expliquei toda a situação previamente para ela. O combinado era que ela não estava ali para forçar uma reconciliação, mas para facilitar comunicação honesta e estabelecimento de limites. A primeira sessão foi horrível. Meus pais chegaram na defensiva. Meu irmão parecia querer estar em qualquer lugar menos ali. A terapeuta começou com regras básicas. Nada de gritos, nada de acusações. Cada um teria tempo para falar sem interrupções. Quando foi minha vez de falar, eu li uma carta que tinha preparado. Nela, descrevi objetivamente tudo o que tinha acontecido. A expulsão, os anos de luta, como eles tinham tentado me manipular quando descobriram que eu estava bem. Não foi emotivo. Foi factual. Datas, eventos, palavras que foram ditas. Meu pai tentou interromper várias vezes, mas a terapeuta não permitiu. Quando terminei, ela perguntou se eles tinham algo a dizer. Minha mãe começou com desculpas vazias, sobre como eles só queriam o melhor para mim, como eu tinha entendido tudo errado. Meu pai ficou em silêncio. As sessões seguintes foram progressivamente melhores. Na terceira sessão, meu pai finalmente admitiu que eles tinham errado em me expulsar, mas ainda tentava justificar dizendo que era para eu aprender uma lição. Na quarta sessão, minha mãe chorou de verdade pela primeira vez. Não aquele choro manipulador, mas algo que parecia genuíno. Meu irmão foi o mais difícil. Ele tinha vivido na bolha deles todos esses anos. Nunca questionando, nunca enfrentando.
A terapeuta o fez perceber que ele tinha sido cúmplice do abuso por omissão, e isso foi um choque para ele. Na sexta e última sessão obrigatória, estabelecemos os limites finais. Eu deixei claro que perdoar não significava esquecer, e que nossa relação dali em diante seria cordial, mas distante. Não seríamos uma família no sentido tradicional, mas poderíamos coexistir respeitosamente. Chegou a hora de cumprir minha parte do acordo. A casa deles tinha sido vendida. Eles tinham encontrado um apartamento menor e mais barato. Calculei quanto eles precisariam para quitar as dívidas mais urgentes, dar a entrada no apartamento novo e ter uma reserva de 3 meses. Deu um valor significativo, mas não absurdo. Transferi o dinheiro diretamente para as contas dos credores e do vendedor do apartamento. Não dei dinheiro na mão deles, porque não confiava que usariam corretamente. Cada centavo foi rastreado e documentado. Quando tudo estava finalizado, me encontrei com eles pessoalmente pela primeira vez fora do consultório da terapeuta. Foi numa cafeteria neutra, território de ninguém. Levei o Evan comigo como apoio. Meu pai tinha envelhecido visualmente nos últimos meses. O desemprego e o estresse tinham cobrado seu preço. Minha mãe parecia menor, menos imponente do que eu lembrava. Meu irmão estava desconfortável, mas presente. Coloquei na mesa todos os comprovantes das transferências. Um documento assinado por eles reconhecendo que tinham recebido a ajuda acordada e que não haveria mais pedidos no futuro. E uma carta final minha. Na carta, eu explicava que aquele era um fechamento, não um recomeço. Que eu tinha cumprido minha parte não por obrigação, mas porque eu escolhi fazer isso nos meus termos. Que eles não tinham poder sobre mim, nunca mais teriam. Que eu tinha construído uma vida linda sem eles e continuaria construindo. Também deixei claro que qualquer tentativa futura de manipulação, qualquer drama nas redes sociais, qualquer pressão através de parentes, resultaria em corte total e permanente de contato. Que eu tinha provas de tudo, gravações das sessões de terapia com permissão da terapeuta, documentos, e não hesitaria em tornar tudo público se eles tentassem me difamar novamente. Meu pai assinou o documento sem dizer nada. Minha mãe chorou, mas também assinou. Meu irmão pela primeira vez pediu desculpas diretamente a mim. Disse que tinha sido covarde, que tinha sido conivente, e que queria tentar ser um irmão de verdade dali em diante se eu permitisse. Eu disse que o tempo diria. Que confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Saí daquela cafeteria com o Evan ao meu lado, sentindo um peso enorme saindo dos meus ombros. Não era felicidade exatamente, mas era paz. Uma paz que eu tinha lutado muito para conquistar. Nos meses seguintes, observei de longe através da minha prima. Meus pais se adaptaram à nova realidade. Meu pai conseguiu um emprego numa posição bem menor do que ele estava acostumado, mas que pagava as contas. Minha mãe voltou a dar aulas particulares. Eles postaram a tal nota nas redes sociais reconhecendo que tinham sido injustos e pedindo privacidade. E depois ficaram quietos. Meu irmão começou a me mandar mensagens ocasionais. Coisas pequenas no início, apenas verificando como eu estava. Eventualmente, começamos a tomar café juntos uma vez por mês. Era estranho, mas era algo. O mais importante foi o que aconteceu com a família estendida. Quando os tios e primos perceberam que eu tinha ajudado meus pais apesar de tudo, mas que tinha feito isso estabelecendo limites claros e saudáveis, alguns começaram a me ver de forma diferente. Não como a filha rebelde, mas como alguém forte que tinha sobrevivido e prosperado. Dona me ofereceu sociedade na empresa quando completei 25 anos. Aceitei. O Evan me pediu em casamento pouco depois. Também aceitei. Construí a vida que eu queria, do jeito que eu queria, com pessoas que eu escolhi. Hoje, 3 anos depois de toda aquela situação, minha relação com meus pais é cordial, mas superficial. Nos encontramos em datas importantes. Trocamos mensagens de aniversário, mas não há intimidade. E está tudo bem. Eu fiz as pazes com o fato de que a família que eu nasci não é a família que eu preciso. Meu irmão surpreendentemente se tornou alguém presente na minha vida. Ele está fazendo terapia individual, trabalhando em seus próprios problemas. Somos amigos, de um jeito cauteloso, mas genuíno. O que eu aprendi de tudo isso? Que você não deve nada a quem te maltratou só porque divide sangue com você. Que perdoar não significa aceitar abuso. Que estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. E principalmente que vingança não precisa ser barulhenta. Minha vingança foi silenciosa. Foi construir uma vida tão boa que eles não puderam ignorar. Foi ajudá-los nos meus termos, provando que eu era maior que o ódio deles. Foi mostrar para toda a família que é possível sobreviver e prosperar sem apoio. E então escolher ajudar não por obrigação, mas por escolha. Eles nunca pediram desculpas de verdade.